Como que eu saí de 1.000 seguidores para 100 mil seguidores no meu Instagram e o que ninguém te conta sobre isso, tá? Então, vindo aqui, pessoal, eu quero abrir para você hoje a caixa preta que ninguém te conta, porque hoje eu vou revelar para vocês o que eu nunca contei em lugar nenhum, simplesmente o que você tem que fazer para ganhar 100 mil seguidores no seu Instagram, construindo autoridade, construindo audiência e principalmente fazendo a sua marca ser visível, que é o mais importante, e para o público-alvo certo. Então é isso que eu vou estar passando para vocês aqui hoje. Prazer, eu sou o Henrique Karolensky, essa fera aqui que você pode pesquisar depois. E eu cheguei até os 300 mil seguidores sem tráfego pago, sem collabs, sem comprar também, que é super importante. E eu quero passar para vocês aqui qual foi o grande segredo. O grande segredo, pessoal, muito simples, foi storytelling, que eu usei nos meus conteúdos e eu uso até hoje nos meus conteúdos. E hoje eu vou estar passando para vocês aqui, então, 3 técnicas de storytelling para você poder estar usando. E aqui gratuito, rápido, objetivo, direto, para você já estar mudando no teu conteúdo, para você já começar a ganhar mais audiência e fazer a tua marca se tornar mais visível. Então, use essas 3 técnicas no seu conteúdo que eu prometo que vai fazer total diferença para você, tá? E com certeza, igual você pode ver aqui, geralmente no mês, é isso aqui que eu acabo tendo por causa dessas estratégias, 6 a 8 milhões de visualizações por mês. Tem conteúdos meus que já geraram aqui quase 50 mil seguidores em um vídeo só. Tem vídeo meu que já gerou mais de 35 mil seguidores. Esse aqui tá, né? Mais não, 34.900, desculpa, né? E geralmente é essa na outra rede social lá no Tipo Teco. Essas são as visualizações que eu tenho. Isso aqui foi em uma semana, tá? 3 milhões de visualizações em uma semana e lá as visualizações são pagas. E agora eu tô começando aqui no YouTube para trazer para você como você pode fazer isso nas suas redes sociais, deixando sua marca mais visível. Bora lá! Primeiro passo, pessoal. São 3 palavrinhas que você tem que usar no teu conteúdo, estrutura de storytelling básica que vai fazer sentido absurdo para você. Primeira palavrinha é e, a segunda é mas e a outra é expressão, no caso não é uma palavra, mas é o por isso. E qual que é o grande erro que as pessoas fazem na hora de contar um storytelling, fazer um conteúdo que ele não fica tão produtivo? Meu grande erro é que as pessoas elas acabam somente empilhando fatos. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu estava tomando um energético agora, vamos fingir uma história aqui, né? Henrique é um jovem que desceu no prédio para comprar energético e ele comprou seu energético, voltou para o apartamento e ele fez carinho no seu cachorro e ele veio gravar um vídeo. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou somente empilhando fatos, contando. Basicamente são as pessoas que chegam na rede social e ficam falando assim, se você quiser aumentar o seu faturamento do seu produto, você precisa vender mais e arrumar seu marketing e você precisa fazer tal coisa e você fazer tal coisa. Pô, não tem storytelling, não tem nada, fica só empilhando fato, fica super chato. Agora, qual que é o grande segredo da parada? Uma boa história, ela tem um clímax e ela tem consequências. Então, você não fica só empilhando fatos falando e. Uma boa história, ela vai usar o e para empilhar os fatos, ela vai usar o mas para mostrar que aconteceu um clímax e ela vai usar o por isso para mostrar que esse clímax gerou uma consequência. Então, basicamente aqui como que seria? Henrique, ele é um jovem que acabou descendo para comprar energético, mas a porta do freezer estava quebrada. Por isso, ele decidiu ir até a padaria e no caminho ele encontrou um morador de rua. Mas o morador de rua surpreendeu o Henrique com uma faca. Pô, tá ficando tragédia já. Ai, deixa quieto. Mas enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer? Então não é só você ficar empilhando fato, é você pegar simplesmente fazer o quê? O e para empilhar os fatos, trazer o mas para você mostrar que tem um clímax e o por isso que tem uma consequência. É um jogo dessas 3 palavras que você vai ficar usando. Então o grande erro aqui, pessoal, que eu contei para vocês é o quê? A emoção da história vindo linear. E ele fez isso, e ele fez aquilo, e não sei o que. Uma baita de uma história chata, né? Imagina se os filmes fossem assim, que insuportável que seria. Agora, o que é o certo? É você empilhar os fatos. Então, começou a história e tal coisa aconteceu. Aí depois você vai. Mas outra parada aconteceu. Por isso foi acontecendo tal coisa e tal coisa, mas... Nossa, aí o clímax, um negócio lá horrível. Aí acabou com tudo, chegou no ponto mais baixo da história. Por isso ele decidiu... E aí cresce a história e aí chega no final. Então uma história ela tem que ter, pessoal, emoção
e a emoção vai vir do clímax que você gera por meio dessas palavras. Então para de ficar só empilhando fato, tá? Eu corrigi uma história esses dias, inclusive, que trouxeram para mim, que era a história do grande empresário, do Richard Branson, que fundou a Virgin, né? E aí tava basicamente assim a história que contaram, né? Richard Branson, ele fundou sua primeira empresa com 16 anos. E 10 anos depois ele fundou outra empresa, e 10 anos depois ele fundou outra empresa, e 10 anos depois ele fundou outra empresa. Hoje ele tem 400 empresas e 2,8 bilhões de dólares de patrimônio. Pô, que história chata, cara. Falei, cadê o alto e baixo? Aí começamos. Richard Branson fundou sua empresa com 16 anos, mas para fazer isso ele largou a escola. E ele tem dislexia, então é um cara que sofria muito, não conseguia fazer as coisas direito, tinha algumas limitações, entre aspas. Eu não acho que tem limitação, mas enfim, na história dá para colocar desse jeito e algumas pessoas acham isso. Daí coloca, por isso ele se dedicou mais e ele acabou fundando outra. Então assim, a gente conseguiu muito melhor resultado nessa história que foi contada. Segundo ponto aqui para vocês, pessoal, foco na audiência. Isso é essencial a gente poder fazer. Com toda perdão aqui, pessoal, mas foda-se você. Ninguém liga para você. Você vai falar o seu conteúdo falando o que você fez no seu dia. Cara, a não ser que você já seja famoso, que você tenha milhões de seguidores, que você tenha audiência e tal, que você seja, né, o Neymar, o Cristiano Ronaldo, a galera vai querer te ouvir. Mas se você é tipo eu, que tem 400 mil seguidores, mais 100 mil em outro lugar ali, mais um pouco aqui no YouTube que eu tô começando, beleza, dá uns 500 mil seguidores. Cara, ninguém quer saber do Henrique. Ninguém quer saber do Henrique. As pessoas podem querer saber o que o Henrique fez, mas ninguém quer saber da pessoa Henrique, né? Tanto que você está aqui me escutando até agora porque você quer saber como eu consegui tal resultado, mas você não quer saber da minha pessoa Henrique, assim como não querem saber de você. Não querem saber por que você, né, como que você criou sua marca, não querem saber por que você criou sua marca. O que eles querem saber, o que o seu lead quer saber, o que seu cliente quer saber, o que seu lead quer saber é que ele é egoísta. Então ele, como uma pessoa egoísta, o que ele quer saber? Por que você fundou a sua marca? Para ele. Por que você criou tal produto? Para ele, para o benefício dele, para o interesse dele. Então esse é o ponto importante. A palavra mais importante que você vai usar nos seus roteiros é você. Então em vez de você falar, vamos voltar lá no começo, como é que eu fiz aqui, ó? Pessoal, como é que eu fiz? Como eu saí de 1.000 seguidores para 100 mil seguidores em 42 dias e o que ninguém te conta. O que eu falei no começo? Hoje eu vou abrir a caixa preta para você. Hoje eu vou mostrar para você como você pode ganhar 100 mil seguidores no Instagram. Então aqui é totalmente direcionado para você, é totalmente direcionado para o teu benefício. Então nos seus roteiros você tem que focar na sua audiência e não ficar focando em você ou no seu produto ou na sua marca. Fechou? E o terceiro... terceiro, muito pouco, né? Vai ficar muito curto. Eu vou entregar um bônus para você. Se você ficar até depois dessa dica 3 aqui, eu vou entregar um bônus para você então. Então, o terceiro é o roubo de autoridade. Igual eu falei aqui para você, as pessoas não querem saber de você. Então, se você começar um vídeo falando de você, a não ser que você tenha feito algo muito brabo ou que você já tenha audiência, as pessoas não vão querer saber de você. Então, comece um vídeo falando de algo que a pessoa assemelha na cabeça dela, algo que a pessoa conhece, algo que a pessoa se interessa. Então, vamos supor, né? Aqui, você, ninguém conhece, ninguém vai querer ouvir você, mas você tem um público masculino que gosta de futebol e que acompanha futebol pra caramba. Então por que você não começa o seu conteúdo falando do Cristiano Ronaldo? O Cristiano Ronaldo tem 654 milhões de seguidores no Instagram. As pessoas vão querer saber dele, as pessoas conhecem ele. Se alguém fala Cristiano Ronaldo e o seu lead acompanha o Cristiano Ronaldo, ele vai parar e vai escutar o teu vídeo. Se você falar de você, ninguém vai te ouvir. Se você falar do Cristiano Ronaldo, a chance de te ouvirem aumenta. Inclusive, um dos últimos vídeos meus que acabou viralizando, eu falei a história da esposa do Cristiano Ronaldo. Poxa, eu podia ter falado o nome dela? Podia, mas menos pessoas iam conhecer. Viralizou porque eu falei o quê? A esposa do Cristiano Ronaldo fez uma jogada de marketing genial. Então eu falei do Cristiano Ronaldo. Quando eu falo do MrBeast, meus vídeos têm mais alcance. Por quê? Porque ele tem 396 milhões de inscritos, as pessoas conhecem ele. Quando eu falo da marca Apple, quando eu falo da marca Red Bull. Então comece roubando a autoridade de algo que o seu lead gosta, que o seu lead conhece.
para você chamar a atenção dele e ele querer acompanhar o conteúdo da sua marca, tá? E como um bônus aqui, pessoal, essas são 3 estratégias que eu uso para conseguir ter os meus milhões de visualizações. Mas como bônus aqui, um quarto ponto, eu vou entregar para você algo extremamente importante, de extremo valor, que simplesmente é a erupção de seguidores. São 7 passos, são 7 aulas diretas e objetivas para você, e essa é a promessa da erupção de seguidores, ganhar 1000 seguidores por semana, seguidores qualificados, sem comprar, sem tráfego pago, somente no orgânico. Igual a nossa querida Bruna fez. Aqui a Bruna, por exemplo, ela bate milhões de visualizações já, né, 100% orgânico. Igual a gente vê o tio Uli, que é um cliente meu, que é um gigante do mundo das finanças. Ó, ele pagou um outro programa que eu tenho, um outro curso que eu tenho. Ele pagou, usando essas estratégias que tem dentro da erupções de seguidores, ele teve um retorno de R$5.000 com um vídeo, né? Ele multiplicou 6 vezes em uma semana o investimento dele. E todas essas estratégias estão no Erupção de Seguidores. Por qual preço? R$50. Não é R$10.000 de uma mentoria. Não é R$2.000 de um curso. Não é R$500 de um evento, de um workshop que você vai fazer. São R$50. É um hambúrguer para você aprender exatamente como conseguir uma erupção de seguidores, ganhando 1000 seguidores por semana. Se você tiver interesse, o link está na descrição e eu vejo você no próximo vídeo. Tamo junto!